Saudações, futuros doutores, futuras doutoras, queridos alunos aqui do Explique Direito. Estou de volta para falar do princípio da persuasão racional. Mas antes de iniciar a nossa aula, vou pedir para você inscrever-se aqui no nosso canal, se você ainda não é um inscrito, e também deixar o seu joinha, tá? Você deixando o seu joinha, você nos incentiva a produzir mais conteúdo aqui para vocês, tá? De modo gratuito, e aumenta a relevância do vídeo, mostrando para outros alunos que também precisam aprender essa aula, tá bom? Então eu vou contar com a sua ajuda, certo? Então vamos lá, princípio da persuasão racional. Vou pedir perdão, era para ter postado essa aula mais cedo, mas devido à correria do escritório, né, vou ter que postar ela um pouco mais tarde. Mas eu prometi a mim mesmo que todos os dias eu vou postar aqui uma aula de processo civil para vocês. Bom, vamos lá, princípio da persuasão racional. O princípio da persuasão racional, ele deriva da premissa que cumpre ao juiz formar o seu convencimento livremente, examinando as provas produzidas. Ou seja, o princípio da persuasão racional, ele está ligado ao quê? Ao convencimento do juiz através da prova. Então, o juiz vai se convencer de tudo que está sendo alegado, certo? De toda a verdade desses fatos, através, obviamente, não só do que o autor e o réu está descrevendo, mas também através das provas que estão sendo produzidas dentro do processo. E o juiz, ele é livre para analisar e para apontar qual prova tem maior relevância para ele, qual prova que foi mais relevante para o seu livre convencimento, tá bom? E isso deriva do nosso artigo 371, tá? Esse princípio está atrelado ao nosso artigo 371 do Código de Processo Civil. E olha só o que o 371 fala. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento, tá? Inclusive, esse princípio está atrelado ao artigo 95 da nossa Constituição Federal. Tá bom? Que fala que todas as decisões judiciais elas devem ser fundamentadas, tá? Ou seja, o juiz deve dizer o porquê que ele decidiu daquela forma, certo? Então, como elas devem ser fundamentadas, então aqui dentro da fundamentação, o juiz vai descrever qual prova que para ele foi mais relevante, que para ele teve um peso maior ali na hora de entender os fatos e de dizer o que cada parte deve ganhar ou perder dentro do processo, tá bom? Então perceba que o 371, ele trata aí do nosso princípio da persuasão racional, dizendo que o juiz ele é livre, ou seja, ele pode escolher tanto a prova do autor quanto a prova do réu, ele não é vinculado à prova do autor nem à prova do réu, ele está atrelado à prova, somente em si, independente de quem apresentou, seja o autor, seja o réu. Se ele viu que a prova tem ali um peso probatório muito grande, né, que o convenceu de quem está certo e quem está errado, ele pode decidir através dessa prova. Tá? Então esse é o princípio da persuasão racional. Bom, entendendo que o nosso Estado, né, o nosso país adota esse princípio da persuasão racional, a gente vai tratar aqui de uma exceção que é adotada mais nos países do exterior, tá? Que existe aí também o sistema... Tá? O sistema da prova legal. Tá? Então, vou até anotar aqui, ó, sistema da prova legal, que não é adotado pelo nosso país, tá? Não é a nossa regra aqui. Porém, a gente tem uma exceção no CPC que a gente também vai adotar o sistema da prova legal. Primeiramente, vamos entender o que é o sistema da prova legal. O sistema da prova legal é o seguinte, resumindo aqui para você, a lei, tá? Vou até anotar aqui, ó. A lei estabelece qual prova terá mais peso probatório, tá? Qual prova deve ter um peso probatório? Vou colocar relevância, tá? Vou tirar peso e colocar relevância probatória, que acho que é melhor. Relevância probatória. Opa, probatória. Perfeito, escrevi. Então, o sistema da prova legal estabelece o seguinte, a lei é que vai definir qual prova terá mais relevância probatória. E a gente tem isso dentro do nosso CPC? A título de exceção, a gente tem sim.
E onde está isso, professor? Lá no artigo 406 do nosso Código de Processo Civil, que estabelece o seguinte, ó. Quando a lei exigir instrumento público como o da substância do ato, olha só, nenhuma outra prova, por mais especial que seja, pode suprir-lhe a falta. Então aqui nos casos, por exemplo, de compra e venda de um imóvel, tá? Compra e venda de imóvel. Qual que é a maior prova que você vai ter, né? Qual que é a prova que mais tem peso dentro do judiciário para você provar a compra e venda de um imóvel? Claro, que é o registro público, tá? Então aqui a gente tem o registro público e aqui a gente vai indo, ó, registro público. A gente pode ter também um contrato particular, certo? De compra e venda. Só que qual que tem mais peso entre um registro público e um contrato particular? Claro que é o registro público, certo? E aí a gente vai tendo um peso probatório, em que uma prova ela tem mais valor do que a outra. Ou seja, o juiz é como se a gente desse ponto, né? Vamos colocar assim para entender melhor. É como se o registro público ela vale 10, um contrato particular vale 5, certo? Uma prova testemunhal vale 1, certo? É como se a gente desse valor, né, a cada tipo de prova. Então perceba que a título de exceção, lá no 406, a gente tem aí a aplicação desse sistema da prova legal, tá? E só repetindo aqui o que está escrito. Quando a lei exigir instrumento público como o da substância do ato, como por exemplo compra e venda de um imóvel, nenhuma outra prova, por mais especial que seja, pode suprir-lhe a falta. Então o 406 estabelece aqui a exceção do sistema da prova legal. Perfeito? Em que um registro público ele terá muito mais peso, certo? Para comprovar aí, ou seja, para a prova do ato, né, de que houve aí a efetiva compra e venda do imóvel. Tá bom? Perfeito. Entendendo que no nosso país se aplica o princípio da persuasão racional, certo? E que a gente tem uma exceção no 406 que trata do sistema da prova legal, a gente vai avançar agora para o princípio da boa-fé, tá? Então, olha só, falando aí do princípio da boa-fé, é muito simples de entender o princípio da boa-fé, pessoal. O que é uma pessoa que tem boa-fé? É uma pessoa que age com sinceridade, é uma pessoa que age com harmonia, é uma pessoa que age sem ofender, certo? Uma pessoa que tem boa-fé contigo, ela vai respeitar um contrato, ela vai te respeitar em primeiro lugar, ela vai te tratar bem, ela não vai te ofender, ela não vai te engambelar, né? O dito popular é engambelar, ou seja, te enganar, certo? É uma pessoa que tem boa fé, ela vai cumprir o acordo que ela fez contigo no prazo que ela estabeleceu contigo, no valor que ela estabeleceu contigo, tá bom? Então olha só o que eu descrevi para vocês, tá? O princípio da boa fé tem grande valor dentro da relação processual. Por quê? Porque exige que as partes ajam com sinceridade, com harmonia, sem ficar se ofendendo, tá? E sem desrespeito, obviamente, tá? Então, uma parte processual que coloca uma prova falsa, tá? Que cria uma prova falsa, certo? Ou que alega falsamente algo, ou pior ainda, prova falsa, a alegação falsa, ou que desrespeita alguma parte judicial, ou seja, xinga o requerido, ou coloca em posição ali constrangedora dentro do processo. A parte que age desse modo é uma parte que age sem respeitar o princípio da boa-fé. Obviamente, aqui a gente vai tratar de sinônimo. Se a pessoa não age de boa-fé, ela automaticamente está agindo de má-fé, certo? E dentro do próprio Código de Processo Civil, a gente tem um rol exemplificativo do que seria a parte agir de boa-fé, certo? Então, olha só, lá no artigo 77 do Código de Processo Civil, está estabelecendo o seguinte, ó, você consegue observar o seguinte, além de outros previstos nesse código, então perceba que o rol é exemplificativo, então existem outros que está dentro do CPC, tá? Outros exemplos. São deveres das partes, ó, são deveres, as partes devem fazer isso, tá?
são deveres das partes, dos seus advogados, certo? E de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo, como por exemplo, juiz, promotor, certo? Enfim, qualquer parte que esteja vinculada ao processo, perito, tá? Testemunha, deve agir de boa fé, tá? E o que seria agir de boa fé? Expor os fatos em juízo conforme a verdade, tá? Então, expor a verdade, não formular pretensão, né? Ou apresentar defesa quando ciente de que são destituídas de fundamento, certo? Então você vai lá, entra com uma ação simplesmente para prejudicar a outra parte. Porém, você sabe que você está errado, que você está alegando uma mentira judicial. Você está agindo de má fé, você não está agindo de boa fé. Então você precisa formular uma pretensão justa, que realmente aconteceu, um fato que realmente aconteceu. Não adianta você, o seu cliente, né, inventar coisas no judiciário que ele vai tomar uma litigância de má fé. Tá? E eu já vou explicar o que é isso. Não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração à defesa do direito. Então, produzir uma prova falsa, praticar um ato inútil no processo, como, por exemplo, inclusive, ficar protelando, né? Ou então fazendo requerimento sem cabimento para o juiz, simplesmente para atrasar o processo, o trâmite processual. Isso é agir de má fé, certo? Cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais. Então, a parte deve cumprir a decisão jurisdicional. Por exemplo, o juiz estabelece lá que a outra parte tem que entregar um contrato que está na mão dela. Aí ela fica enrolando, não cumpre, fica criando empecilho. Isso não é agir de boa fé, certo? Ou seja, a pessoa não está agindo com harmonia, certo? Ela não está respeitando, ela está agindo sem respeito, né? Ela está agindo de modo desrespeitoso, tá bom? Ela está agindo de modo desrespeitoso, não está respeitando a decisão judicial. Então tem que respeitar, porque senão não vai agir de boa fé, tá? Declinar no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço, tá? Que aí, quando você faz uma ação, você já indica qual é o endereço do autor, qual é o endereço do réu, você precisa especificar, porque como é que o juiz, às vezes, vai cumprir uma decisão, ou vai intimar você de alguma decisão? Você precisa apresentar o endereço correto, sem mentir qual é o endereço, sem inventar endereço, certo? Onde você vai receber a intimação, tá? Atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação. Então, se você mudou de residência, você tem que informar no judiciário, certo? Porque se for preciso cumprir algum ato processual, precisa encontrar onde você está, certo? Não praticar inovação ilegal no estado de fato, de bem ou de direito litigioso. Então, por exemplo, a gente está discutindo, por exemplo, uma entrega de um veículo, se houve ou não, a compra e venda, se está tudo certo, enfim, você está com esse bem. Aí o que você faz? Você vai lá e joga areia no motor para estourar tudo o motor. Ou seja, você está praticando algo, ou seja, uma inovação, você está criando uma inovação ilegal, você está destruindo um bem que é objeto de discussão no judiciário, tá? Ou seja, o estado de fato desse bem, você está alterando, você está destruindo esse motor, certo? E aí o que acontece? Você está agindo de má fé, você não está agindo pelo princípio da boa fé, que é resguardar o bem até que o juiz decida se esse bem é seu, ou se é do outro, ou para quem que vai ficar esse bem, tá? Informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário, no caso do parágrafo 6º, que aqui no caso é empresas, né? As empresas, elas podem manter atualizado esse cadastro junto no Poder Judiciário, para quê? Para que futuramente não alegue um erro de citação, enfim. Então perceba, você deve agir com harmonia, com respeito, com a sinceridade quando você está diante do Poder Judiciário, tá bom? E aí a gente tem as consequências, porque aí, por exemplo, tá, beleza, a parte não agiu de boa fé. E aí, qual é a consequência que ela tem diante disso? A consequência que ela tem está lá nos parágrafos do artigo 77, que eu já vou recomendar você efetuar a leitura, tá? Não só isso, também nos parágrafos, tá? Vou até desenhar aqui para você, ó, nos parágrafos do artigo 88 também haverá as consequências se a parte deixar de agir com boa fé, ou seja, se a parte agir de má fé. Então, o que seria uma má fé?
Bom, o artigo 80 também traz um rol exemplificativo do que é agir de má-fé no Poder Judiciário. Tá? Então vamos lá. Considera-se litigante de má-fé. Então, o litigante de má-fé, ele vai sofrer uma consequência, que é uma sanção, tá? Que está lá nos parágrafos do artigo 80, que eu já vou recomendar a leitura para você. Então você vai ver quais são as sanções. É multa, de 5 a 10 salários mínimos, certo? Então você vai fazer a leitura para você ver quais são as sanções que a parte que litigar de má-fé dentro do processo vai sofrer. Então o que é litigar de má-fé? Litigar de má-fé é deduzir uma pretensão ou uma defesa contra texto expresso de lei ou fato incontrovérsil. Tá? Então, por exemplo, você agir contra o que diz uma lei. Se a lei está definindo que o devedor inadimplente deve pagar uma multa e mais 1% ao mês, ou seja, você não vai querer pagar por quê? Certo? Você vai agir contra por quê? Você tem que agir do modo que a lei estabelece. Se a lei manda você não ligar som alto para incomodar o seu vizinho, por que você acha que você é acima da lei? Você não pode agir dessa forma, certo? Você não pode deduzir uma pretensão ou uma defesa desrespeitando uma lei. Você não pode fazer isso. A lei fala X, mas eu quero exigir Y. Não, você deve respeitar o que a lei diz, certo? Alterar a verdade dos fatos. Você pode alterar a verdade dos fatos? Claro que não. Você vai mentir para o juiz? Não pode mentir para o juiz, certo? Usar do processo para conseguir um objetivo ilegal, certo? Ou seja, você quer usar o... Por exemplo, aqui, ó, você empresta, ou seja, você é um agiota, você empresta dinheiro a juros abusivos, certo? Isso é ilegal. Felizmente ou infelizmente, concordando ou discordando, isso é ilegal no nosso país. Aí você vai utilizar do judiciário para conseguir cobrar um empréstimo que você fez a título de agiotagem, entendeu? Então você está tendo um objetivo ilegal dentro do processo. Por quê? Porque a natureza desse seu problema, ela é ilegal. Ou como, por exemplo, também a gente pode dar um outro exemplo, você querer utilizar do Poder Judiciário para coagir uma parte que você não gosta, certo? Para coagir indevidamente uma parte. Você pode usar do Judiciário para isso, certo? Ou a título de vingança, você quer se vingar de uma pessoa, você não pode. Então usar do processo para conseguir um objetivo ilegal. A lei não está aí para isso, a lei está ali para ser cumprida, para estabelecer aquilo que as partes devem fazer ou não dentro de uma relação intersubjetiva de direito material, certo? Opuser resistência injustificada ao andamento do processo. Então, o juiz manda você entregar um documento, você coloca uma resistência, você não quer entregar, certo? Você não deixa o processo andar, você atrapalha o processo. Proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, tá bom? Então, você ameaça a parte, você ameaça que não vai cumprir, então você age de modo temerário. Isso é agir de má-fé, você está litigando de má-fé, certo? Provocar incidente manifestamente infundado, certo? Então você provoca alguma coisa dentro do processo sem fundamento, algo de ruim para as partes. Como, por exemplo, você destruir um veículo que está sendo objeto de discussão no processo, tá? Interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório, tá? Isso aqui é muito importante. Então vamos lá. Você, para atrasar o processo, você fica interpondo recursos no processo sem fundamento, tá? Sem uma justa causa, justamente para empatar do trânsito em julgado da decisão, para empatar a execução judicial. Então, se você age dessa forma, você age de má-fé e você vai ganhar multas diante disso. Tá bom? Então, esse é o princípio da boa-fé aplicável aqui à sistemática processual. E aí eu vou deixar como leitura obrigatória você efetuar a leitura dos parágrafos do artigo 77, tá? Leitura dos parágrafos. E também a leitura dos parágrafos do artigo 80, tá? Então vamos lá, ó, leitura dos parágrafos. E esses artigos, por mais que você pense que não, mas eles são de extrema relevância quando você vai se tornar um advogado, quando você vai ser um juiz da causa, quando você é um promotor. Por quê?
sempre, olha, eu falo por prática, sempre tem alguém litigando de má fé dentro de um processo, alterando uma prova, certo? Rabiscando um recibo. Então, isso é agir de má fé. O cara que altera o valor de um recibo, certo? A parte tá lá com recibo, por exemplo, de R$ 1.000. Aí eu já cansei de ter cliente que a outra parte faz isso, o cara vai lá e joga um zerão aqui, ó. Isso é litigar de má fé, alterar a prova. Aí você manda esse recibo para uma perícia e descobre que foi adulterado. E aí? Aí você pede a litigância de má fé da parte e ela vai ter que te pagar uma multa, né? Obviamente pagar uma multa para o seu cliente no valor aí de 5 a 10 salários mínimos, enfim, até quanto o juiz acreditar que é justo para definir. Tá bom? Então é de extrema importância o princípio da boa-fé dentro do processo civil. Bom, pessoal, encerramos aqui então a nossa aula, tá? Por hoje é só. Agradeço a sua participação, agradeço a sua audiência, espero que você tenha deixado um like no vídeo e se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se. E se você conhecer alguém que precisa aprender essa aula, mande esse vídeo para ele, compartilha também, tá bom? Agradeço a sua participação mais uma vez e tenha uma excelente semana. Forte abraço e até logo.